Olá, o portal G1 Amapá dá início nesta segunda-feira a rodada de entrevistas com os candidatos ao governo em 2022. Esta será uma continuidade à sabatina que iniciou no JAP1. Cada candidato terá 20 minutos para expor suas ideias, propostas, também responder às perguntas e fazer as considerações finais. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio com representantes dos candidatos. Comigo participa da entrevista a jornalista Aline Ferreira. Seja bem-vinda, Aline, do JAP1. Maravilha, Fabiana. Boa tarde. Boa tarde. E o primeiro candidato a ser entrevistado hoje é o Jairo Palheta, do PCO. Seja bem-vindo, candidato. Obrigado. Então, o seu tempo começa a contar a partir de agora, tá bom? Quero começar lhe perguntando, falando sobre feminicídio. O feminicídio é considerado crime no Brasil há 7 anos. E a Lei Maria da Penha, que combate a violência doméstica, existe há 16 anos. As entrevistas com os candidatos, assim sendo, falando sobre esse contexto de violência doméstica, nós temos 2 mulheres aqui lhe entrevistando. A gente lhe pergunta quais são os planos para prevenir e combater o crime de violência de gênero e também violência doméstica aqui no Amapá e também como que seria essa assistência às vítimas desses crimes. Eu cresci na Baixada do Japonês, ali na Baixada do Quiar, que é conhecida, né? E eu vi muita violência contra as mulheres. A minha mãe, ela é a costureira. Eu acordava de madrugada, a minha mãe estava costurando. E isso também é uma violência, inclusive, né, contra a mulher, que basicamente é quem toma conta de tudo, da alimentação das famílias. E isso é uma violência, digamos assim, um pouco menor, né? Mas não deixa de ser uma violência, que é a violência do trabalho semi-escravo, né? E nós temos uma política que a gente chama de política da Xena, né? Por que Xena? Porque Xena era uma mulher guerreira que mandava todo mundo, não batia, mas assim, havia um respeito. Hoje as mulheres, quando a mulher está perto de sofrer uma violência, não tem ninguém ali perto dela, geralmente. O agressor, ele espera um momento para aquela vítima ficar, basicamente, não ter acesso a nenhum tipo de ajuda. A gente precisa formar essas mulheres, qual é o programa que a gente quer fazer? Primeiramente, a gente precisa dar a Secretaria de Mulheres precisa ser organizada para oferecer um curso de primeiros socorros a toda mulher que queira fazer, para ajudar os filhos, ajudar a mulher ou alguém que aqui, em algum momento, ela precisa oferecer aquele serviço de segurança. O segundo, a gente precisa dar um conhecimento jurídico dos direitos dela, como mulher, como cidadã, como eleitora e principalmente como esposa, né? Porque a mulher, ela não é propriedade do homem e nunca deve ser. A mulher, ela é uma companheira. E no terceiro passo desse programa seria dar um curso de defesa pessoal para essas mulheres. Elas precisam sim saber lutar jiu-jitsu, karatê, né? Nós temos 2 mulheres, eu não sei qual a situação conjugal das 2, né? Mas o que a gente percebe é que geralmente a mulher é tida como um sexo frágil. Será que realmente a mulher é sexo frágil? Ou na verdade só está faltando dar uma oportunidade para que essa mulher possa se manter, né, e possa ela se autodefender, porque a maioria dos agressores, das pessoas que teve feminicídios graves, né, que teve da testa dada terrível aquele episódio, se a mulher tivesse um preparo mínimo, será que ela teria morrido? Né? Será que ela teria pegado uma cadeira, teria dado um ataque naquele homem, né, uma pernada, sei lá. É necessário porque não é só a política da discussão, porque o Estado ele não está o tempo todo perto da mulher. É preciso que essa mulher também possa se autodefender. Então, esse curso seria justamente para acabar com isso. Só que tem mulheres também, isso de forma imediata. Mas existe também a questão da mulher que sofre, que a gente chama são os perseguidores, né? Como esse senhor que foi matar a mulher lá, que não é senhor na verdade, esse assassino, e ele não aceitava o final do relacionamento, né? Nós precisamos dar uma segurança econômica para muitas mulheres que muitas das vezes elas não têm para onde recorrer. Ela está lá com ele, está apanhando porque ela gosta. Não é porque ela gosta, porque muitas das vezes ela não enxerga nenhuma opção para que ela possa de fato sair de lá daquela dependência financeira. O Estado ele precisa fazer o quê? O Estado precisa ter uma política exclusiva para trabalhar com essa política dessa mulher, dentro do município de Macapá, se ela mora em Macapá ou em Santana. Mas a gente precisa, por exemplo, a política da empresa. A empresa não tem, lá não pode, essa mulher lá sabe trabalhar com venda. Mas não tem vaga, por exemplo, na venda de óculos lá em Santana, ela mora em Macapá. Não tem venda de óculos lá em Santana, numa loja tem que ser longe do município. Aí o governo entra com a possibilidade de pagar até 50% desse salário para essa mulher, e acima da média.
né? Já entra aquela história do aumento do salário mínimo do trabalhador. Se nós pudermos fazer isso, ela vai ser da dependência financeira desse homem, né? Inclusive ela vai poder segurar os filhos delas. Então é necessário nós termos que essa política de forma imediata aconteça o mais rápido possível, né? Porque eu moro no Macapaba, eu vejo ali a violência que muitas mulheres sofrem, né? E elas ficam ali refém do salário do marido. E a gente tem que trabalhar essa política. Queria lhe perguntar, claro, saindo um pouco dessa questão da violência, mas o senhor falou sobre essa questão de salários e dentro do seu plano o senhor fala sobre um salário ideal, que seria de R$ 7.500. Na sua avaliação, todas as empresas têm condições de fazer o pagamento desse salário mínimo ideal e mesmo o Estado? E ainda levando em consideração que, de repente, o senhor, no seu governo, teria uma política de pagar metade de um salário ideal para a mulher que, no caso, viveu em situação de violência doméstica? Eu fui numa farmácia comprar remédio lá pro meu filho e eu perguntei para a moça lá, foi no dia que saiu a pesquisa, eu estava lá, foi surpresa para nós, que para mim eu ia dar traço, né? A gente apareceu com 2%, aí a moça, tudo mais. Aí eu disse para ela, falei da proposta do salário, eu disse, quanto é que passa aqui no teu caixa por dia? Ela deu um valor lá e por mês ela viu o valor, ou seja, só pelo caixa dela, passa mais de 1.000 vezes o salário dela, pelo caixa dela. Será que esse patrão de fato não tem condição de aumentar o salário dela? Tem patrões, tem negócios que sim, tem condições de pagar um salário ideal, que o Diese fala. Mas tem alguns que não têm essa possibilidade, justamente que aí entra com o governo. A gente precisa entrar para que o empresário, o pequeno, na verdade um microempresário, né? Geralmente é o individual, eles possam ter essa possibilidade de pagar esse salário. Porque se a gente começar a pagar o salário já no início do ano de 2023, que a ideia não é já jogar simplesmente um decreto e colocar para R$ 7.400. É preciso que esse salário seja crescido conforme o período do mandato vai acontecendo, até 2026. A gente prevê agora, para o início de janeiro, já para aumentar 400, 600, 800 reais a mais, para chegar em R$ 2.000 o salário já no início de janeiro. E as empresas que tiverem dificuldade, o Estado é preciso. Né? O Estado, quanto é a folha de pagamento que o governo paga por ano? Por mês, cerca de 38 milhões de reais é que joga no mercado, né? Esse mesmo pagamento ele vai pagar o salário de várias pessoas, né? Então a ideia é justamente para que seja colocado mais salário nesse trabalhador da iniciativa privada. Se o pequeno empresário não der conta, o Estado pode. Mas é mais uma vez aquela história, a questão do orçamento. Hoje o teto de gastos, quem coloca esse teto, na verdade, que não existe, são os bancos. Nós temos uma folha de pagamento aqui que é uma fonte natural de recursos, a folha de pagamento do Estado. Por exemplo, só o Banco do Brasil, o Itaú, a Caixa Econômica, o Bradesco e o Basa e o Santander levam quantos? Né? Eles pelo menos levam entre tributos e empréstimos que são pagos do salário do trabalhador, pelo menos por mês, 5 milhões de reais, no mínimo. E pode chegar até 12 milhões de reais, quem sabe. Mas os dados, claro, eles não vão passar para a gente. Então a gente precisa trabalhar uma política específica para assegurar, inclusive, recurso dessa folha de pagamento. E por isso que a gente precisa, novamente, criar o Banco do Amapá. Diferentemente da política da agência de fomento. Nós precisamos, de fato, criar um banco comercial estatal do Banco do Amapá para fazer a gerência desse recurso da folha de pagamento e a gente possa, inclusive, ajudar, né, essas pessoas. Porque, olha só, imagina o lucro desse banco que está tendo. Quantos lucros os bancos estatais estão tendo hoje? É só mudar a administração pública, seja do município de Macapá ou do Estado, basicamente o prefeito ou o governador troca de banco. Troca toda a folha de pagamento. Parece... Eles tratam a folha de pagamento como se fosse um boom de negócio. E não pode ser assim. Então, esse banco vai comprar todas as dívidas dos servidores, né, traz para o banco, o banco vai limpar o nome de todos os servidores, porque hoje os negócios que mais se trocam na folha na Bolsa de Valores, um dos negócios mais lucrativos, é comprar dívida de servidor público. É um dos negócios que mais rendem hoje no Brasil. Vocês veem propaganda, compramos essa dívida, servidor público, municipal, militar. Por quê? Porque são fontes seguras. E o Amapá está perdendo tanto dinheiro com isso. É preciso, novamente, nós criarmos esse banco e financiar políticas públicas, inclusive, para as mulheres e para esse salário que possa, talvez, fazer falta para o pequeno trabalhador, para o pequeno empresário que não consiga manter o trabalhador com R$2.000, por exemplo, já em 2023. E esse dinheiro vai ser jorrado no próprio mercado, porque quem sustenta, inclusive as propagandas que a gente vê na TV aqui, não passa, por exemplo, propaganda de venda de joias caras, de relógios caros na TV Amapá. Nós vemos propaganda de comida, propaganda de bicicleta, de moto, de carro. Quer dizer, só o que a classe assalariada consome, porque somos nós, vocês,
a galera que está ouvindo aí fora é que sustenta todo esse sistema. Né? Os ricos não compram nem no Shopping Macapá, que a gente não encontra eles aqui. Eles compram do Iguatemi para lá. Né? E se comprarem, pelo menos no Iguatemi, que é lá em Belém. Mas é por isso que a gente fala, aumentando o salário do servidor, esse dinheiro ele volta para o mercado. O servidor não, o funcionário em geral. Ele volta para o mercado porque ele retroalimenta o próprio sistema. Então não tem como quebrar numa empresa. Se a empresa ou o mercadinho no primeiro mês não tiver como pagar o salário do trabalhador, mas o Estado entra para ajudar. Para que daqui com um ano ele possa justamente, o mercado mesmo vai realimentar. Ele vai ver que as vendas dele vão aumentar e ele vai poder pagar o salário mínimo e vai poder andar pelas próprias pernas. Aquela história do peixe e da vara de pescar, é necessário, na verdade, que a gente possa ensinar. Porque a necessidade não é só do trabalhador assalariado, o pequeno comerciante também. Hoje o comerciante que eu compro lá no meu mercadinho, lá perto da mamãe do Pantanal, e o meu mercadinho lá perto do meu bloco, do Mar Vermelho, ele estava reclamando um dia desse que ele viu tanto o preço do combustível baixar, mas os alimentos só tendem a crescer. Né? Só tendem a crescer. A gente não está vendo de fato justamente esse retorno. Porque se o governo baixou de 37% o ICMS para cerca de 17%, que inclusive tirou dinheiro da saúde, porque o ICMS é que sustenta a saúde, a segurança pública, o transporte público, a educação, é o ICMS. Ou seja, tirar dos pobres para querer dar aos pobres, mas não adiantou de nada, porque a gente não está recebendo nos nossos alimentos hoje esse resultado. Por quê? Alguém está ficando com lucro e não é a classe assalariada. Candidato, eu quero lhe fazer uma pergunta em relação à saúde. A gente vive hoje uma realidade aqui no Amapá que muitas pessoas doentes precisam buscar tratamento, consultas fora do estado, principalmente na questão do câncer, e inclusive uma realidade que o senhor viveu, né? Queria lhe perguntar quais são as suas propostas para melhorar essa assistência do estado às pessoas, aos cidadãos, né, em relação ao tratamento, diagnóstico e também esse acompanhamento dessa pessoa. Pode matar. Pode matar. Voltando para lá. Nós vimos ultimamente um orçamento que foi uma emenda parlamentar que assim, é muito vergonhosa. Por exemplo, 8 milhões de reais para o São Camilo. Porque o São Camilo tem uma equipe técnica, tem aparelho. E os 8 milhões não dá para colocar no HCAL e essas cirurgias bariátricas serem feitas lá? Né? O Lucas Barreto fez isso por quê? Porque, na verdade, esses políticos todos da direita, principalmente, ou alguns outros, inclusive até da esquerda, eles estão basicamente querendo acabar com o SUS, querendo fazer com que o SUS seja totalmente privatizado. Poxa, 8 milhões de reais para o Hospital São Camilo, para beneficiar empresário que já está ganhando muito dinheiro, por que não colocar esse dinheiro lá na HCAL? O centro clínico, como novamente, né, eu tenho uma tia que trabalha lá no centro cirúrgico, ali é grave o problema de equipamento. Por que não levar para lá? Nós precisamos fazer com que todo o orçamento seja redirecionado para o próprio SUS. Hoje, as clínicas particulares é quem mais lucra com o SUS. O HCAL, quando ligou para mim, cerca de 40 dias depois, perguntando se eu queria fazer a tomografia do meu filho, era para fazer na tomografia não no SUS, era para fazer numa clínica particular, que inclusive é desse conglomerado de pessoas que hoje financiou a campanha do 01 e do 02, que são os candidatos de Valdez Góes. Nós precisamos acabar com isso e é preciso fazer com que esse orçamento saia do serviço terceirizado, do serviço privado e foque só simplesmente no setor público. O HCAL não dá mais conta de atender todo mundo. É preciso criar, inclusive, um hospital geriátrico na Zona Norte. Nós que temos idosos nas nossas famílias, a gente precisa cuidar dos nossos velhos de forma diferenciada. É diferente de eu chegar lá no HE, por exemplo, e eu chegando lá, eu vou atender o jovem da mesma forma que eu atendo o idoso. É diferente, a saúde é diferente, mesmo sendo a mesma doença, mas o corpo é diferente. E a construção de um hospital geriátrico, justamente onde é hoje o CETRAP, bem frente ao Mercado Santa Lúcia, a gente pode construir um hospital lá. Né? Tem que ter um direcionamento de dinheiro para beneficiar o trabalhador. Mas o orçamento, novamente, nós vamos ter uma briga, inclusive eu acho, assim, a chance de eu ganhar é quase zero, é 2%. Mas esse orçamento que hoje, inclusive, vai para a Justiça Estadual é muito gordo e a gente precisa tirar, né, 5, 8, 10% se for necessário. E eu acredito que entre todos os candidatos, eu sou o único que está falando isso. Nós precisamos realmente redirecionar o dinheiro, porque o nosso povo está morrendo. Os juízes, inclusive, pagam todo o setor, eles pagam o planejamento, o plano médico deles, né, tudo do privado, mas é tudo dinheiro público. Tudo é dinheiro público.
Por que a gente precisa ver que o juiz, o Ministério Público, os deuses do Olimpo, não podem usar o HCAU lá embaixo? Eles querem ir lá para o Sírio-Libanês, né? Querem ir lá para o hospital de Belém. Não, essa galera tem que usar o setor público. Se os filhos deles vierem para o setor público, para a escola pública, pode ter certeza, as coisas vão melhorar no setor público. Porque eu amo meu filho, né? Vocês amam os filhos, o trabalhador ama os filhos dele, nós vamos querer sempre o melhor. Então, a partir do momento que esses filhos deles estiverem estudando na escola pública, que os filhos deles vão utilizar o hospital público, as coisas vão melhorar. A gente precisa, de fato, porque hoje, todo o setor privado no Brasil, principalmente em Macapá, não muito em Santana, mas em Macapá, eles lucram principalmente com o setor público. É um dinheiro que é desviado, é desvio direto. Aí eu poderia dizer, é um tipo de rachadinha também? É, porque estão rachando o SUS, entregando tudo para o setor privado, que eles querem direcionar com o tempo tudo para lá, para que o setor público e nós sejamos obrigados a procurar o Hospital São Camilo ou qualquer outra clínica aí que vai receber recurso público. Inclusive, eu acho que o São Camilo deveria colocar alguma nota, deveria estar negando isso aí, porque é muito injusto isso. O senhor já se colocou, inclusive, no JAP1 em relação a essa questão da terceirização de ser contra. Porém, acaba sendo um processo que é utilizado hoje pelo sistema público justamente para tentar dar celeridade em alguns atendimentos. Claro que isso é um processo e nem sempre o atendimento vai ocorrer dentro do que seria o justo, né? Vamos colocar dessa forma. Mas, ao mesmo tempo, tirando essa terceirização, o senhor não acredita que tem um fechamento de postos de trabalho e que isso vai acabar prejudicando o trabalhador? É como nós falamos lá, por exemplo, o trabalhador terceirizado, nós vamos recontratar ele imediatamente para continuar oferecendo serviço lá para o hospital. Só que com o salário, que em vez de ir para o político e para o empresário, é só ele que vai receber. E depois de um ano, né, nesse período, ele vai ter que se preparar para o concurso que vai vir, que pode ser ele ou um outro que vai ocupar aquela vaga lá. O problema da terceirização é justamente desviar todo o salário do trabalhador, mais de 60% do salário do trabalhador, ou até 70%, para quem não mete a mão na massa. O trabalhador ele precisa ser, como a Bíblia fala, todo trabalhador é digno do seu salário. E essa rachadinha que está acontecendo, que não é nem rachadinha geralmente é 50%, né? Mas essa debandada do salário do trabalhador para o bolso de quem não tem coragem nem de pisar no hospital público, isso é muito justo e nós vamos acabar com certeza com a terceirização, contratando diretamente o trabalhador e em um ano a gente precisa ocupar essas vagas por concursados. Inclusive essas pessoas terão responsabilidade individual de estudarem para ocupar essas próprias vagas. No seu plano de governo, o senhor defende a internet gratuita. Aí eu lhe pergunto, como que isso funcionaria? Quem teria acesso? Como que o Estado faria isso funcionar? Nós temos, o sistema telefônico foi privatizado no Brasil inteiro, né? Mas você sai daqui de Macapá com uma pequena distância, você já fica sem sinal. Então elas não cumpriram com nem 50%. Aliás, nem 30% do que eles prometeram. O Estado vai ser necessário, pelo menos, criar ali uma estrutura mínima para que possa ter pontos. Por exemplo, entre a P70, a Ressaca e o Abacate da Pedreira, a gente já pediu várias vezes das empresas montarem algumas torres lá para a gente receber sinal. Se essas empresas não vão cumprir com isso, é preciso que o Estado crie uma estatal, para concorrer com essas privadas. A partir daí, eu quero saber de fato se elas vão ou não vão cumprir. Se elas não cumprirem, quem vai cumprir vai ser a empresa estatal. Da mesma forma como hoje a Petrobras ela é muito poderosa, a Petrobras é poderosa porque teve investimento público do governo nela. Porque, por exemplo, a iniciativa privada, que são, no Macapá deve ter quanto? Uns 100 capitalistas, o resto é tudo simpático de capitalismo, né? Porque capitalista é quem tem capital. Esse capitalista do Amapá hoje, nenhum deles teve coragem de criar, por exemplo, uma indústria aqui no Amapá. Eles querem trabalhar só com comércio, só querem ser atravessadores, né? Então, é uma economia um pouco muito atrasada ainda, da época do colonialismo português. E se eles não têm coragem de fazer isso, por exemplo, de peitar essas grandes operadoras, o Estado vai tomar para eles essa responsabilidade. E a gente vai criar uma empresa estatal para fazer concorrência com a empresa privada. E com o tempo nós vamos ver quem é o melhor, se é o público ou é o privado. Mas uma empresa estatal organizada pelos trabalhadores. Certo. Candidato, na verdade a gente já vai chegar perto dos 19 minutos. Isso. O senhor tem 1 minuto, claro, para fazer a sua consideração final aqui nessa entrevista junto ao G1 Amapá. Por favor, fique à vontade. A galera que está assistindo muito agora, né, assistindo a gente aqui, quero agradecer logo a Aline e a Fabiana e toda a equipe.
vote no 29, nós não temos espaço na TV nem no rádio, mas a gente pode estar chegando até você através desse sinal. E peça para o seu voto, para o seu vizinho, para a sua irmã, para o seu amigo. Você que é do Movimento Sem Terra, saiba que você não vai ouvir da boca do 01 e nem do 02 de Valdez Góes algum tipo de política pública para a distribuição de terra. E nós temos que distribuir 1 milhão de hectares para a agricultura familiar, para 40 mil famílias, porque aí vai acontecer o êxodo urbano. O êxodo urbano, as pessoas vão sair de Macapá para trabalhar para o interior. E aí, com certeza, porque a família no meio rural, ela vai produzir, inclusive, parte do próprio alimento ela vai produzir. E isso é uma forma, inclusive, de resolver o problema grave da alimentação no Amapá. Candidato, muito obrigada pela sua participação aqui na entrevista, iniciando nessa sabatina do G1. Obrigada também, Aline. Sejam sempre bem-vindos. A rodada de entrevistas com os candidatos ao governo do estado, ela segue também nesta terça-feira, com o candidato Clécio, do Partido Solidariedade. A íntegra dessas entrevistas que nós realizamos nesta segunda-feira, tanto no G1 quanto no JAP1, serão disponibilizados daqui a pouco aqui mesmo no portal. Obrigada pela sua companhia e até mais.